Olá, bem-vindos ao episódio 22 do podcast Entre os Curls, onde falo sobre eventos diários do meu ponto de vista. Não te esqueças de interagir comigo nas redes sociais com uma mensagem de voz aqui no Anchor ou no YouTube, onde os episódios estão disponíveis com legendas. Não te esqueças também de subscrever e avaliar com 5 estrelas no Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. O mês de março é o mês em que nos celebramos. A nós, mulheres. O mês de março é o mês que nos celebramos, a nós, mulheres, e é também o mês que chamamos ainda mais atenção para as nossas causas. No último episódio eu convidei duas amigas para falarmos sobre negócios, sobre seguirmos os nossos sonhos enquanto mulheres negras e o motivo para tal. Mas não dá para não falar do Dia Internacional da Mulher, que já passou, foi dia 8 de março, obviamente. Mas não dá para falar do Dia Internacional da Mulher, ou em março, como o mês da mulher, sem falar em tudo o que tem acontecido nos últimos tempos. E não tem só acontecido agora, tem acontecido desde sempre, mas com o longo confinamento que toda a gente tem sofrido no mundo inteiro, as agressões a mulheres têm atingido níveis super, hiper, mega assustadores. Assim como problemas agravados de saúde mental. Mas queria começar por falar do Dia Internacional da Mulher e como é impossível para mim falar disto sem olhar para o papel da mulher negra e como tudo fica 1000 vezes mais complicado quando falamos e pensamos em todas as lutas de igualdade que mulheres negras lutam diariamente. É um fato inegável e para mim do que adianta falar de igualdade de direitos entre homens e mulheres quando isso só se aplica a mulheres brancas. Quando vemos pesquisas que as mulheres ganham menos que os homens, imaginem quando isso é comparado com mulheres negras. Muito pior, mesmo. Já para não falar se a sua orientação sexual não for hétero. Sigo umas páginas que são dedicadas a expor este tipo de discriminação no trabalho e uma delas é só de trabalhos de criadoras de conteúdo ou influencers, como quiserem chamar, e é com cada testemunho que eu fico parva e não é que me surpreenda, mas é uma coisa que é difícil de assimilar, mesmo quando estamos a ler este tipo de testemunhos. A diferença de pagamentos, a diferença de tratamentos e o que é pedido para criadoras de conteúdo brancas comparadas com criadoras de conteúdo negras é revoltante. E obviamente eu sendo uma pessoa negra, que isso é uma coisa que me chateia imensamente. Já para não falar nas marcas que se aproveitam de criadores de conteúdo negros para serem vistos como inclusivos. Isso então ainda me revolta mais. Mais, muito mais. Mas isso pode ser uma pauta para um episódio só. Enfim. Eu estou a falar de marcas que trabalham com influências porque é algo que eu também trabalho. É algo que acompanho de perto, que estou sempre a pesquisar e a ler sobre. Mas acontece sempre e em todos os meios de trabalho. Por isso é que digo que num mês em que celebramos e nos relembramos de todas as coisas que as mulheres fizeram e fazem até hoje, não podemos deixar de lutar por igualdade para todas as mulheres. Sei que no meio de trabalho tudo fica mais complicado e muitas vezes por medo, por falta de apoio. Lá está, por ser um meio onde os homens dominam na sua grande maioria, tipo 90%, o medo de falar, de denunciar e de ser despedida é muito grande. Mas isto precisa mudar e urgentemente. Provavelmente as mulheres que fizeram protestos que hoje em dia nos dão a liberdade de votar tiveram medo. Mas mesmo assim foram lá e fizeram o que achavam que era certo, que era justo. E é assim que nós temos que pensar e que agir, acima de tudo. Porque, como disse antes e já referi, não tem sentido, para mim não faz sentido, celebrar ou lutar pela igualdade das mulheres sem pensar em todas as mulheres. Todas. Mas eu também gostava de saber o que vocês acham. Podem comentar as vossas opiniões no Twitter, o nome está na descrição do episódio. Podem também deixar uma mensagem de voz se estiverem a ouvir pelo Anchor. Podem também deixar um comentário se estiverem a ver no YouTube, ou ouvir no YouTube. E partilhar também as vossas opiniões comigo. Outro assunto que também tem feito muito pensar é esta violência contra mulheres e o aumento de problemas de saúde mental, ou talvez não seja bem um aumento, mas seja como a saúde mental da mulher no geral tem sido afetada. O isolamento social tem feito com que os casos de violência contra mulheres tenha sido cada vez mais recorrente e obviamente a saúde mental é muito afetada, obviamente, de uma maneira muito grave. Eu tenho visto números de casos de jovens mulheres, na sua grande maioria, que são as mais afetadas por este isolamento social.
E eu mesma tenho sentido o impacto de estar sempre em casa, sem ver as pessoas que eu gosto, sem fazer aquilo que eu gosto normalmente, que estava habituada, e por isso sei que é difícil, principalmente para quem mora sozinha ou em condições menos favoráveis. Por isso fica aqui o meu apelo outra vez, já falei disto mais vezes, para procurarem ajuda, se precisarem. Uh, Mandem mensagens às vossas amigas, às pessoas que vos podem proteger, contactem números de apoio a vítimas, se precisarem. Eu vou deixar também na descrição deste episódio alguns números para que em que podem pedir e recorrer se precisarem de ajuda. Mas por favor procurem ajuda, tanto em termos de serem vítimas de algum tipo de violência, como para cuidarem da vossa saúde mental, porque é muito, muito, muito importante, ok? Também para o Dia Internacional da Mulher, não sei se viram, não sei se tomaram conhecimento da campanha que é Choose to Challenge, escolha desafiar ou escolhe desafiar. E agora estou aqui, estou mal levantada, porque me lembrei. É o teu gesto de que te comprometes a desafiar, que escolhes desafiar tudo o que se passa. Esta campanha Choose to Challenge, hashtag Choose to Challenge, é uma campanha onde escolhemos apontar e denunciar o preconceito de género e desigualdade. Não é só para o Dia Internacional da Mulher, mas obviamente o Dia Internacional da Mulher é um dia perfeito para falarmos sobre isto, e o mês de março sendo o mês também que falamos tanto da mulher e das suas lutas e que celebramos os seus acontecimentos e os seus, como é que se diz? Esqueci-me. As suas conquistas, é essa a palavra. É perfeito para começarmos, para falarmos sobre isto. Mas esta campanha é para todos os dias que nós vermos algum ato de desigualdade, algum ato de preconceito, algum ato de denegrir, por exemplo, uma mulher, tomamos uma atitude que nós denunciemos, porque não se pode tolerar este tipo de acontecimentos. E por isso também queria falar um bocadinho sobre esta campanha. Por isso aqui fica, escolham desafiar qualquer tipo de preconceito, de género, desigualdade, em qualquer que seja a situação. Não se calem, porque pensem em vocês como mulheres e pensem nas vossas filhas, nas vossas amigas, nas vossas irmãs, nas vossas mães. Não é justo, não é leal. As mulheres conseguem tanta coisa, fazem tanta coisa e sofrem uma pressão tão grande por sermos mulheres, pura e simplesmente. Temos que stand up, temos que lutar por igualdade. Acreditem que o mundo seria muito melhor. Eu digo isto sempre, o mundo seria muito melhor se fosse governado por mulheres. Eu já disse isto várias vezes e tem exemplos aí no mundo afora que comprovam isso mesmo. A maioria de nós cresceu e foi educada com pensamentos machistas e mesmo sendo mulheres muitas vezes acabamos por ter atitudes como tal, infelizmente, e também obviamente tive e tenho obviamente muitas atitudes e pensamentos que ainda são muito machistas, mas assim como disse no episódio que fiz especial com as minhas duas amigas, se começarmos na nossa casa, no nosso dia-a-dia, com os nossos amigos, com a nossa família, já estamos a fazer algo para mudarmos isso, para termos uma sociedade mais inclusiva e com mais igualdade. E se eu conseguir fazer com que tu, que estás a ouvir este episódio, faças a tua parte, já vou estar a fazer um pouco para isso acontecer. Let's do it for us. Nós conseguimos fazer tudo. Tudo. Por isso, é só nos apoiarmos umas às outras. Eu penso mesmo no futuro. Penso mesmo porque eu penso por mim, eu quero ser tratada da mesma maneira. Eu sendo negra, eu quero ser tratada da mesma maneira que a minha colega branca. Eu quero ter as mesmas oportunidades. E não é pela minha cor da pele. Eu quero ter as mesmas oportunidades que o meu colega homem. E ser paga da mesma maneira pelo meu trabalho, assim como eu. Eu não quero ter que andar na rua com medo de que me possa acontecer alguma coisa. No sentido em que temos que ser uma sociedade mais inclusiva, sim. Temos que parar com este tipo de preconceitos e desigualdade, sim. Como mulher, sei que não quero que nenhuma mulher passe por este tipo de coisas. Assim como uma liberdade de voto, também quero ter a liberdade de fazer e de ter as oportunidades que toda a gente tem. E eu quero isso para toda a gente também. Por isso já sabem, let's do it! Vamos nos apoiar umas às outras, vamos fazer por onde, vamos denunciar o que tem que ser denunciado. Cada um de nós fizer a nossa parte, com certeza que as coisas começam a mudar. Mas é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam que todos os episódios estão disponíveis no YouTube, onde podem deixar os vossos likes, os vossos comentários ou sugestões para novos episódios e temas que gostassem que eu falasse, trouxesse aqui para o podcast. No Anchor, se estiverem a ouvir no Anchor, também podem deixar a vossa mensagem de voz.
Eu vou começar a introduzir essas mensagens e os vossos comentários nos episódios, por isso interajam comigo também. Avaliem este nosso podcast com 5 estrelas no Apple Podcast, Google Podcast e Spotify também. Sigam-me no Twitter também. Se quiserem deixar alguma pergunta, algum comentário ao podcast pelo Twitter ou alguma coisa que vos tenha ficado deste episódio, sigam por lá, que eu vou deixar também o nome aqui na descrição do episódio. Um resto de uma boa semana, de fim de semana e até ao próximo episódio. Tchau!